Vamos falar de Vasco e Flamengo, jogo confirmado para o estádio do Maracanã. Chegaram a um acordo. O jogo que será realizado no dia 19 de abril pelo Campeonato Brasileiro, e o anúncio foi feito pelo CEO do Vasco nesta segunda-feira. O local do clássico vinha sendo tema de debate nas últimas semanas. O Vasco enviou um ofício ao batalhão especializado em policiamento nos estádios, solicitando que a partida fosse realizada em São Januário. Ontem saiu a informação que a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar que autorizou a realização do clássico em São Januário, e a decisão de mandar o jogo em São Januário caberia ao Vasco. Porém, como o Vasco já havia feito o acordo com o Flamengo e também com o Fluminense, o clube disse que manteria a sua palavra, e nós temos aqui a declaração do CEO do Vasco da Gama sobre o assunto. Agora parece que ficou definido o clássico Vasco e Flamengo, dia 19 de abril, pelo Campeonato Brasileiro, será no estádio do Maracanã. Abre aspas para o CEO do Vasco da Gama, o Carlos Amodeu, que disse o seguinte, abre aspas: o Vasco passou a negociar não só com o Flamengo, mas também com o Fluminense, um acordo bem mais amplo do que somente a partida do dia 19. Negociamos tanto com o Flamengo quanto com o Fluminense, um acordo mais amplo que está formalizado. A gente estabeleceu que todas as partidas, exceto as válidas pelo estadual, em 2025 e 2026 serão jogadas no Maracanã com público de 50% para cada torcida. E ele ainda completou: nessas partidas em que o Vasco atuar como mandante, terá condições comerciais equitativas a Flamengo e Fluminense quando atuam como mandante, ao que se refere ao valor de locação, exploração de estacionamento e camarotes. Também terá condições operacionais diferenciadas. Teremos possibilidade de ambientar o vestiário do Vasco, zona mista identificada de Vasco, bandeirinhas de escanteio, a iluminação e uma série de coisas mostram o reconhecimento de Flamengo e Fluminense da importância que o Vasco tem. E, portanto, o CEO do Vasco da Gama, Bruno Prado, a gente comentando aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan, parece que o assunto foi resolvido, um assunto que tomou conta aí dos noticiários e dos debates nos últimos dias, mas o clássico Vasco e Flamengo definido no Maracanã, dia 19 de abril. Bruno Prado. E os clubes acordaram isso, né? Então é o melhor cenário mesmo, né? O melhor estádio para receber um clássico, né? Lá no Rio de Janeiro. Então, os times, né, conseguiram um acordo, teve a liminar na justiça, mas os clubes combinaram. Então, o melhor, o clássico no Maracanã. Acho que o Vasco tem direito de querer jogar em São Januário, é o seu estádio, como mandante ele tem esse direito, mas se houve esse acordo entre os times e o melhor palco possível é o Maracanã, né, com as duas torcidas. Então, acho que está tudo certo, acho que acaba da melhor maneira. Mauro César está aí, definido Vasco da Gama e Flamengo, dia 19 de abril. Jogo marcado para o estádio do Maracanã, mantido no Maracanã. A decisão de mandar em São Januário caberia ao Vasco, depois que a Justiça do Rio de Janeiro concedeu ali uma liminar que autorizou, né, a realização desse clássico em São Januário, mas o Vasco já tinha dado a palavra ao Flamengo e ao Fluminense, e os clássicos do Rio de Janeiro ficaram acertados assim. Flamengo e Vasco, Fluminense e Vasco e assim por diante. Esses clássicos serão disputados em 2025 e 2026 no Maracanã. Mauro César. Acho ótimo isso, porque acaba com essa discussão. Se o Vasco está satisfeito com esse acordo, me parece mais razoável, né? O importante é o seguinte: se o Vasco jogar no Maracanã, ele tem que ter direitos e deveres iguais aos Fluminense e Flamengo. Quanto eles pagam para jogar no Maracanã? Paga igual. Tem direito a arrecadar com o quê? Com bar, com estacionamento, tem que ter o mesmo direito. Ele é o mandante, então ele assume todos os riscos. Se jogar no Maracanã e não tiver público, o prejuízo também é dele. Então, igualzinho o Fluminense jogando lá, o Flamengo jogando lá. É a mesma coisa. Eu acho que assim é bem razoável. Claro que o consórcio é Flamengo e Fluminense, tem a responsabilidade de manutenção do estádio, então para o Vasco jogar regularmente é preciso um ajuste como esse que eles fizeram, parece que é bem razoável. Acho que o Vasco estava no seu direito de jogar em São Januário, isso aí jamais foi questionado, pelo menos por mim. Eu posso até achar que o jogo seria mais legal no Maracanã, com duas torcidas, eu penso assim. Mas é um direito que não se discute. Se quer jogar em São Januário, joga lá. E essa liminar foi concedida a partir de uma iniciativa de um torcedor que entrou com esse recurso, e a juíza, de maneira pertinente, determinou que o jogo, caso o Vasco assim quisesse, não quer mais, fosse em São Januário. Porque o policiamento, a Polícia Militar do Rio de Janeiro tem o BEP, que é o Batalhão Especializado em Policiamento de Estádios,
que vetou o jogo São Januário por questões de segurança. Ora bolas, um batalhão que se dizia especializado em segurança de estádio de futebol não consegue fazer a segurança de 1.000 torcedores do Flamengo, isolando-os dos demais num jogo em São Januário. Se ele não consegue isso, é melhor desmanchar esse batalhão. Então não tem competência para isso. Ah, mas houve briga da última vez, confusão. Ok, então que se tome agora as medidas preventivas para que não aconteça isso. Agora o jogo vai ser no Maracanã, tudo resolvido, então segue em frente, esse assunto vai ficar para trás. E o Pedrinho, presidente do Vasco, infelizmente, em algum momento levantou a possibilidade, né, de um jogo com torcida única, o que é abominável, e para mim é o único ponto que eu discordo do Pedrinho nisso tudo. Tudo que ele falou de jogar São João direito dele, mas falar em torcida única, pelo amor de Deus, né, Pedrinho? Isso aí, não faça mais isso. Não faça mais isso. Deixa essa praga já está aqui em São Paulo, quer levar para o Rio de Janeiro também? Falando em Vasco, Pedrinho, planejamento do Vasco, o Vasco que poupou a maior parte do time na derrota contra o Corinthians por 3-0 aqui em São Paulo, em Itaquera, pelo Campeonato Brasileiro, e vai usar os titulares contra os venezuelanos do Puerto Cabello, da Venezuela. O provável time do Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos, Lucas Piton, Hugo Moura, Paulinho Coutinho, Nuno Moreira, Garré e Verrete. Tá aí, portanto, o time do Vasco que vai entrar em campo contra o Puerto Cabello da Venezuela. Antes do jogo contra o Corinthians teve o Melgar do Peru, enfrentou o Corinthians com um time mistão em Itaquera, e agora vai para esse próximo compromisso, para essa segunda rodada aí de Copa Sul-Americana, com o time completo, com a força máxima, com tudo aquilo que tem à disposição o Vasco da Gama, dando prioridade. Esse parece ser um sinal claro, dando prioridade às Copas e não ao Campeonato Brasileiro, Bruno Prado. Que eu acho bem perigoso, né? Porque, assim, o Vasco tem 3 competições esse ano. Ano passado ele tinha só 2. Ele tinha só a Copa do Brasil e o Brasileiro. Ele não estava em competição sul-americana. E até por isso, ele conseguiu também, por isso, fazer um bom papel, para mim, nas 2 competições dentro da realidade atual do Vasco. Ele chega na semifinal da Copa do Brasil, que ele não chegava desde o ano em que foi campeão, lá em 2011, e ficou em 10º no Brasileiro, que para a realidade atual do Vasco é uma boa colocação. Esse ano ele tem 3 competições, ele tem a Sul-Americana também. E aí fica mais perigoso, porque mesmo clubes que têm mais elenco, mais dinheiro, tem muita dificuldade de levar as 3 competições. E o Vasco, acho que ele tem que priorizar primeiro o Brasileiro, no sentido de somar os pontos para ficar em situação confortável em relação a não correr risco de luta contra rebaixamento. Isso não serve só para o Vasco. É só pegar o histórico do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. Normalmente, quando tiver lá para o final do primeiro turno, até 10 rodadas do segundo turno, quem quiser analisar, analise isso dos anos anteriores, fica mais fácil. A diferença normalmente do 10º ali, do 8º, do 9º colocado para a zona de rebaixamento, ela é muito pequena. Muitas vezes você já está no meio do campeonato e a diferença do 9º colocado para o 17º é 6 pontos, 5 pontos. Então o Campeonato Brasileiro é um campeonato que durante quase toda a competição, metade do campeonato está brigando para não cair. É isso. Aqui dizem, o futebol brasileiro tem muitos concorrentes ao título. Não é verdade. Tem poucos concorrentes ao título e muitos concorrentes ao rebaixamento. Metade do campeonato briga para não cair. O Corinthians é uma prova claríssima disso, que é um time que na 30ª rodada do Brasileiro do ano passado estava na zona de rebaixamento. 8 rodadas depois, são 38, ele estava em 7º lugar, que foi onde ele terminou. Então, em 8 rodadas, você sai da zona de rebaixamento e vai para 7º. Essa é a realidade do Campeonato Brasileiro. Metade ou até mais da metade passa o campeonato mais brigando para não cair do que por outra coisa. E o Vasco vai estar nessa metade que vai estar brigando para não cair. E às vezes o que define se você vai cair ou não é você priorizar um pouco mais o campeonato, é sair cedo de uma Copa. Então eu acho que na situação do Vasco, que a primeira preocupação tem que ser somar esses pontos para ficar confortável, prioridade total no Brasileiro. Se lá na frente, não vai cair mais, está tranquilo, e ainda estamos vivos nessa Copa, aí vamos na Copa. Mas até ficar numa situação tranquila, acho que tem que priorizar totalmente o Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro, ontem a gente deu esse exemplo, o Atlético Mineiro chegou na final das 2 Copas, perdeu a final da Copa do Brasil para o Flamengo, perdeu a final da Copa Libertadores para o Botafogo e ainda correu o risco de cair no Campeonato Brasileiro, tendo um elenco melhor do que o do Vasco. Muito melhor. E eu discordo do Pedrinho quando ele diz que o Vasco tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Está entre os 8 melhores elencos do futebol brasileiro. Não acho que o Vasco tem esse elenco todo, não.
tem que ficar esperto, ainda mais quando se fala em Campeonato Brasileiro, Bruno. É isso, né? A primeira briga é essa. E vai passar o campeonato, boa parte do campeonato, e como eu falei, não é nenhum demérito, metade do campeonato vai ter essa situação de ter que somar pontos. E aí a Copa tem que ficar em segundo plano mesmo, a Copa tem que ser aquele negócio. Já estamos em setembro, outubro, tá tudo bem, mas eu tô vivo aqui nas quartas da Sul-Americana. Vamos tentar ganhar a Sul-Americana, brasileiro a gente já resolveu, agora vamos tentar ganhar a Sul-Americana. Mas, assim, se sair na primeira fase da Sul-Americana e não correr risco no brasileiro, para mim é melhor. É melhor do que eventualmente correr risco no brasileiro, sofrer até a última rodada e eventualmente ganhar uma Sul-Americana ou chegar numa final. Eu prefiro a outra opção. Cai na fase de grupos da Sul-Americana e não corre risco no brasileiro. Acho que cair no brasileiro é um risco muito grande. É uma coisa que pode mexer muito com a vida do clube. Então eu prefiro levar o brasileiro como total prioridade e, se der lá na frente, tentar lutar por uma Copa. Hoje, Vasco da Gama e Puerto Cabello da Venezuela, o jogo marcado para as 21h30, e amanhã é a vez do Flamengo pela Libertadores enfrentar o Central Córdoba às 21h30, com a transmissão da Jovem Pan aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Mauro, alguma informação sobre o retorno do Pedro? Será que pode pintar como uma novidade nesse jogo pela Libertadores? Você tem alguma novidade sobre o Pedro e esse Flamengo que enfrenta o Central Córdoba da Argentina amanhã às 21h30, Mauro? O Pedro tem a possibilidade até de ficar no banco, né, nesse jogo. Agora é importante entender assim, que a situação dele, ele está bem distante de completar o tempo que normalmente é necessário cumprir para ficar bom e voltar a jogar futebol quando tem lesão de ligamento cruzado, que seriam 9 meses, seria só em junho, né? Mas, segundo os médicos do Flamengo, ele superou todas as etapas, não sente dores, reúne as condições adequadas para voltar, mas é para voltar bem aos poucos. Então, o que pode acontecer, por exemplo, pode ser que ele fique no banco. Vai jogar? Talvez não, talvez fique só no banco. Se o Flamengo estiver vencendo o jogo com facilidade, vitória garantida, talvez ele entre para ficar lá 5 minutos, alguma coisa próximo disso. A ideia é fazer pouco a pouco seu retorno. A expectativa real para voltar a jogar para valer seria maio, junho, para voltar a jogar mesmo, ser titular e tal. Então é uma volta bem aos poucos. E pode também acontecer, a gente sabe disso, que houve com o próprio Bruno Henrique, quando voltou dessa lesão, depois ficou fora de alguns jogos, porque sentiu algumas dores, teve uma tendinite, se não falar a memória também, que são sequelas do período de inatividade, cirurgia, recuperação e tudo mais. Mas ainda há a possibilidade, pelo menos até o domingo, a informação que eu tive, que havia sim a possibilidade de ele poder ser relacionado para esse jogo de quarta-feira contra o Central Córdoba, que é o campeão da Copa Argentina, empatou com a LDU o primeiro jogo fora de casa, dentro de casa, lá na Argentina. O time já está no Rio de Janeiro, vivendo um momento assim absolutamente inusitado, porque é uma equipe que jamais imaginou jogar a Libertadores, ficou 48 anos fora da elite do futebol da Argentina, voltou em 2019, muito em função do inchaço da primeira divisão, lá com o Tic-Tac na presidência da AFA, né? Lá a gente tem um Tic-Tac, são 30 times na primeira divisão, uma aberração, não tem mais rebaixamento há um tempão, e se firmou, e fez uma Copa Argentina, Copa, né? Ainda mais com um jogo único. Eles eliminaram 2 times da segunda divisão, Quilmes e o Temperley, e eliminaram o Estudiantes, o Huracan. Final foi contra o Vélez e bateu mais um outro time da primeira divisão, que eu estou lembrando agora, que é o News Old Boys. Ganharam 4 times da primeira divisão e ganharam na final do Vélez, que é o campeão argentino. Então, assim, é um negócio impressionante. É um time pequeno, né, que chegou à primeira divisão e ganhou a Copa Argentina de forma surpreendente e está aí na Libertadores. Né? Vai tentar dificultar o Flamengo, né? O técnico, tem muitas histórias ali, o técnico, o Omar de Felipe, ele é um veterano da Guerra das Malvinas, ele lutou na guerra. E teve uma série de questões, né, quando voltou. Ele diz que o futebol o salvou, porque voltou, evidentemente, da guerra com várias questões psicológicas, né? Foi uma carnificina, aquela guerra suicida dos militares argentinos, se meteram naquilo. Margaret Thatcher aproveitou que estava meio em baixa lá na sua popularidade para trucidar lá os argentinos e voltar a ter popularidade entre os ingleses. Enfim, a guerra tem dessas coisas, né? E ele esteve lá serviu, né, na guerra. E seguiu no futebol, mas já tem experiência, um técnico já de 62 anos, foi campeão equatoriano com o Emelec, já treinou Independiente, treinou outras equipes, o Vélez, outros times de primeira divisão, e agora está fazendo esse trabalho no Central Córdoba, que não é de Córdoba, é de Santiago del Estero, fica a 400 quilômetros mais ou menos de Córdoba. E o nome porque o clube é centenário, tem mais de 100 anos,
havia uma empresa ferroviária, né, uma empresa que administrava os trens entre o final do século XIX e o início do século XX, que chamava Central Córdoba. Então, foram ferroviários que inauguraram o clube, então o clube pegou o nome da empresa e ficou em definitivo. Muita gente acha que o time é de Córdoba. De Córdoba é o Belgrano, o Talheres, que está no grupo de São Paulo, o Instituto, tem o Racing de Córdoba, mas o Central Córdoba não é de Córdoba, embora o nome sugira isso. Ontem até ouvi um colega falando, não, porque o jogo lá em Córdoba não é Córdoba, é Santiago del Esteiro. Tem um estádio lá que é meio elefante branco que eles fizeram, que não costuma lotar, onde o Flamengo vai jogar no segundo turno. O estádio tem as cadeirinhas coloridas. Tá falado, nosso Mauro César. Manda um abraço pro Nilson César, já que eu falei aqui do Tá Falado, rapaz. Nilson César, que transmite amanhã as emoções do futebol. Aqui é semana de Libertadores e Copa Sul-Americana. Também, Nilson. O Nilson no Instagram tá impossível. Nilson, eu não perco uma postagem. Ele dá conselho, ele orienta, ele faz ginástica. É um negócio sensacional. Genial. E sempre com a sua camisa regata, né? Essa coleção. Regata. O Nilson pode usar regata. O Nilson tem essa licença. Ele tá liberado? Tá liberado. O Nilson, ele pode. Deixa o Nilson de regata. Ele deve ter mais camisa regata no guarda-roupa que um jogador de basquete. Nossa, e vários times da NBA. Tem vários times da NBA também. Sensacional. Um abração aí pro Nilson César. É possível. Arrebenta. Com a sua Harley. E com a sua Harley também, que arrebenta aqui no futebol da Jovem Pan e vai transmitir semana de Libertadores, de Copa. A galera coloca no ar também. Golden State. Show de bola. Golden State. Esse foi o Stephen Curry que mandou pra ele, com certeza. E o óculos também muito estiloso. Sempre na academia. Sai da academia. O óculos sempre também cuidando do estiloso. Boa. O óculos é qualquer nota, né? Um dia eu espero conseguir realizar esse sonho. Ter um óculos como o do Nilson César. Olha que maravilha. Muito estilo. Moderno. Parabéns. Tem estilo, pô. Agora é Brooklyn Nets. Ele já tava com a camisa do Golden State, agora é Brooklyn Nets. Agora do Brooklyn. Então, ele tem várias camisas aí da NBA. Boa, Nilson. Tamo junto. Vai transmitir as emoções do futebol aqui pela Jovem Pan, nessa semana de Libertadores e de Sul-Americana. Flávio, o retorno do Pedro é uma boa notícia, né? É uma ótima notícia, mas vamos devagar, né? Isso tem que tomar muito cuidado, já ficou bem claro que estão queimando algumas etapas, tem que ser muito vagaroso. O que eu não concordo é com aquelas pessoas que falam assim, não, tem que recuperar o jogador para jogar o Mundial. Eu acho que o Pedro, o planejamento tem que ser segundo semestre. Para qualquer equipe aqui do Brasil, da América do Sul. Não pode ficar focando em Mundial, com todo respeito. Vai ser uma competição muito legal, muito bacana. Eu estou curioso para saber como é que vai ser, mas os sul-americanos não têm chance contra os europeus. Não, zero. Mas o problema maior, Pedro, é que não adianta forçar, porque você vai... os médicos, os fisioterapeutas e tal, hoje há uma evolução muito grande na medicina esportiva. O Brasil é um dos países que tem realmente uma medicina esportiva e centros de recuperação de alto nível, mas tem uma parte que o corpo humano tem que fazer, e isso demanda tempo, não adianta, não tem jeito, você não cura de uma hora para outra, tem coisas que você precisa do tempo, você precisa da natureza fazer o seu trabalho, o seu tempo. Você forçar isso, dá problema. Vídeo de Neymar, não adianta forçar a entrada do cara, ele não vai aguentar. O Neymar não pode jogar 7 jogos, não tem como jogar e não se machucar, tanto é que a recuperação está muito difícil. E a mesma coisa o Pedro. Então você pode até deixar no banco, vai voltando, vai se enturmando, mas não pode forçar. Se forçar, a chance de perder o jogador por mais tempo é enorme. E o problema todo é o jogador, né? O cara fica psicologicamente abatido. O cara, esse é o trabalho dele. Ele não quer ser jogador de futebol para ficar se recuperando em departamento médico. Ele quer jogar. Então ele tem que ficar legal, ficar pleno para poder voltar bem. E cá entre nós, não há necessidade do Pedro nesse momento da competição. Siga, curta e compartilhe Fatos Novos Rubro-Negros.